Nós iniciamos, eu preciso dar uma pequena explicação por causa de uma pergunta que a pessoa me fez agora aqui, a respeito de alma e espírito. Quando as pessoas leiam o Antigo Testamento, principalmente, se confunde muito em termos de alma e espírito. É muito importante que vocês entendam que alma e espírito, nós simplesmente procuramos separar para fins didáticos, para ensinamento. Mas a alma e espírito é impossível você separar. A parte de você, que é alma, que é pensamento, emoção, desejo, ela apenas mostra você, ou dá você consciência de você mesmo. Se você está com raiva, essa é a alma, certo? Agora, a parte espírito de você é a parte que dá você consciência de Deus. Quando nós passamos para a eternidade, ou seja, nós saímos desta vida, nós não vamos levar o corpo. Nós vamos receber um corpo glorificado, mas a alma e espírito é unido. Compreende? Isto é que vai estar dentro de um novo corpo. Mas entenda, corpo é o invólucro, a casca em que fica alma e espírito do homem. A alma dá consciência dele mesmo. E o espírito dá consciência a Deus. Ninguém pode se aproximar de Deus por alma. Eu perguntei ao minha irmã no telefone outro dia, irmã, você pode tocar em Deus com sua mão? Ele disse, claro que não. Eu disse, da mesma forma, você não pode tocar em Deus por sua alma, por sua emoção, por seu pensamento. Pessoas acham que pensando em Deus estão ligados a Deus. Não é assim. É o Espírito, somente o seu Espírito pode entrar em íntimo relacionamento com Deus. Deus é Espírito. Por isso que Jesus, ensinando a mulher de Samaria, disse que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e verdade. Então, no verdadeiro você, a parte que relaciona com Deus é o seu espírito. O que você é por dentro mesmo. Não o que você pensa que você é. O que você é. Isto é que relaciona com Deus. Com essa pequena explicação, eu acho que eu posso ajudar vocês um pouco mais. Mas entenda, essa distinção que fazemos é só para poder mostrar a vocês como é que fica para ensinamento, tá bom? Tá tudo bem aí? Que bom. Hoje, eu senti no meu espírito que eu necessito explicar o que é a palavra de Deus. Como é que ela funciona. Eu vou chamar esse momento de uma fala sobre terra. E você vai me dizer, mas Bernardo, o que terra tem a ver com a palavra? Tem muito a ver quando nós entendemos o que é terra. Terra é aquela sua posição em relação ao que Deus diz. E eu vou mostrar a vocês isso em duas áreas distintas do ensinamento de Jesus. Ou seja, primeiro, a importância da terra, do seu posicionamento em relação à palavra, em termos de construir a sua vida. E depois, a terra, seu posicionamento em relação à palavra, em termos de fazer que aquela palavra dê resultados em sua vida. E por isso nós vamos citar dois trechos, dois ensinamentos de Jesus. Primeiro, o de construir, que se acha em Lucas capítulo 6. É muito conhecido, mas talvez pouco entendido. Lucas capítulo 6.
As pessoas que são novas aqui podem estranhar certas coisas, mas esses momentos não são cultos. São momentos quando nós procuramos compartilhar o que o Espírito nos dá a respeito da palavra de Deus, para que você possa viver nessa palavra. Senhor, agradecemos a Ti por esses momentos na Tua presença ao redor da Tua palavra, e nós te pedimos que Tu, o Espírito Santo, possa nos ensinar toda a verdade. Em o nome de Jesus. Amém. Eu recebo telefonemas de vez em quando, não vou dizer frequentemente, eu gostaria de nunca receber esse tipo de telefonema. Mas de vez em quando eu recebo um telefonema, pessoa que está queixando assim: irmão Bernardo, eu fiz tudo que você aconselhou fazer, mas não funciona. Será que não funciona? Quando nós falamos da palavra de Deus em prática e que ela funciona, eu quero lhe dizer, funciona mesmo. E se você tiver em algum momento algum pensamento no sentido de que isso não está funcionando, o problema não é com Deus. Eu deixo você pensar com quem está o problema. Jesus em Lucas 6 diz assim, versículo 47 realmente, mas eu vou ler 46 porque Jesus faz uma pergunta que ninguém respondeu até hoje. Não tem uma resposta adequada, a meu ver. Lucas 6, 46 diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Alguém tem pergunta? Tem resposta para isso? É triste o quanto que nós chamamos Deus de Senhor, mas não fazemos o que Ele diz. Então Jesus explica: todo aquele que vem a mim, primeira coisa, e ouve as minhas palavras, segunda coisa, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não o pôde abalar por ter sido bem construída. Observe que, em primeiro lugar, Jesus disse: todo aquele. Em termos da graça de Deus e do Evangelho, não há ninguém excluído desse todo. Eu não importo quem é você ou o que você faz. Se você resolver que você quer ouvir as palavras de Jesus e as praticar, você pode. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, Jesus disse que Ele vai mostrar o que está acontecendo na vida daquele homem. É muitíssimo importante, irmão, que nós entendemos o que estamos aconselhando você a fazer quando dizemos: irmão,
Medite na palavra. Medite na palavra. Se você puder fazer com que esta palavra tenha um real lugar no seu íntimo, tudo vai mudar em sua vida. Mas observe que existem 3 passos. O primeiro, Jesus disse, todo aquele que vem a mim. Pessoas têm uma imensa dificuldade em termos de Deus, que para eles é muito distante. E como é que eles precisam formular ou dar uma maneira para chegar a Deus? Vocês que estão conosco sabem que nós sempre falamos, chegar a Deus é a coisa mais simples do mundo. Todo o ensinamento do Evangelho é muitíssimo simples. Como é que eu e você podemos chegar a Jesus? Chegar a Deus. Acabei de explicar lá no início. Em nosso espírito. A única maneira a única coisa que você precisa para você chegar e ser intimamente ligado a Deus é o querer do seu espírito. Querer, mais nada. Não há uma forma, uma cerimônia, uma prática específica. É só querer. Porque logo que você queira chegar a Deus, Ele chega a você. Tiago diz, Deus diz, chega-te a Deus e Ele chegará a ti. Deus, como nós dissemos sempre, respeita você o máximo. Ele não pode impor nada em sua vida. Ele respeita o seu livre-arbítrio. A única coisa que Deus precisa é o seu querer. Você querer chegar a Ele. Querendo chegar a Ele, você pode ter a certeza que você vai começar o segundo passo. Ouvir o que Ele diz. O que Deus mais deseja é falar com você. Eu estou escrevendo uma meditação lá embaixo a respeito do problema de se aquietar. Porque nós sempre falamos aquele versículo 10 de Salmo 46 que diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas o aquietar é tão complicado para a maioria das pessoas. Não vou prolongar essa explicação. Mas o que precisa você entender, que a única coisa que Deus precisa, para Ele poder fazer você ouvir as suas palavras, é que você abre o seu coração. Eu quero, Deus. Oh Deus, eu preciso de Ti. Imediatamente Deus vai começar a procurar pelo Espírito Santo que você ouve a sua palavra, o que Ele quer te dizer. E Ele sempre fala. Mas observe, Jesus não disse que aquele que vem a Ele e ouve as suas palavras está construindo alguma coisa. Para poder estar construindo a sua vida, baseada na verdade de Deus, é preciso praticar, pôr em prática o que Deus te diz. Pessoas dizem, irmão, eu preciso de orientação de Deus, eu preciso saber como proceder. E muitas das vezes as pessoas perdem essa orientação porque não põem nada em prática. Deus fala, faz isso, mas eles não querem fazer isso, eles querem fazer outra coisa. Para você construir a sua vida, uma vida verdadeira que Satanás não pode tocar nela,
é preciso chegar a Deus, ouvir a Deus e fazer o que Ele diz. Por isso que nós dizemos, irmão, medite na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus não é apenas fazer uma rápida leitura da palavra. Você deveria estar disposto e preparado todos os dias da sua vida, todas as horas do seu viver, dia e noite, preparado para ouvir Deus te falar aqui dentro. E quando Ele te fala uma coisa, você começa a meditar. Muitas das vezes, Deus começa a falar uma palavra comigo, ou mesmo uma verdade de um hino vem soando na minha cabeça. Eu paro, eu penso, mas Deus, eu não estava pensando nisso. Por que eu estou pensando nisso, Deus? O que tu queres dizer para mim através dessa palavra? E eu começo a ouvir, me quietar e meditar nisso. Temos uma grande dificuldade em nos aquietar para poder pôr em prática. Observe o que Jesus disse em João 6, João 8:31. Desculpe, João 8:31. 8:31, Jesus está ensinando uma coisa muito importante, mas que nós achamos muito difícil. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer alguma coisa. Vos libertará. Libertará de quê, irmão? Todos nós gostaríamos de conhecer a verdade. E vamos conhecer a verdade através da palavra que Deus nos fala. Mas o que significa conhecer a verdade? Conhecer a verdade é reconhecer um fato revelado pelo Espírito Santo e nos posicionar em relação àquele fato. Fora disso, você não conhece nada. Você somente começa a conhecer, na prática do dia a dia, o valor da palavra quando você a pratica. Quando você realmente procede segundo aquela palavra. Praticar não é mais do que isso. É simplesmente conduzir a sua vida, proceder de acordo com o que Deus diz. Olha Tiago, capítulo 1, o versículo 21, e você vai ver por que nós precisamos que a palavra de Deus nos liberta. 1 Tiago 1, Tiago 1, 21. Observe bem essa palavra. Tiago 1, 21. Despojando-vos, ou seja, lançando fora, livrando-se de toda impureza e acúmulo de maldade,
Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada pelo Espírito Santo, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Alguém vai me perguntar, irmão, por que está falando em salvar a alma e não salvar o espírito? O problema nosso não é o espírito, é a alma. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprende de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para o seu espírito? Não, para as vossas almas. As nossas almas, a parte daqueles nosso pensamento, principalmente o pensamento, é um problemaço para nós. Nós pensamos tudo errado. Mas por que pensamos tudo errado, irmão Bernardo? Porque há um imenso acúmulo de maldade dentro de nós. E quando eu falo assim, eu vejo pessoas pensar assim. Eu não tenho maldade dentro de mim, não, irmão. Irmão, o maior perigo da sua vida é aquele momento quando você pensa que não precisa orar em línguas ou meditar na palavra. E você pensa assim porque você acha que sabe tudo. Eu já tomei todas as providências, já arrumei tudo. Agora eu não preciso orar em línguas. Para quê? Para quê? Romanos 8 diz que, versículo 25, 26, 27, você sabe de cor quase. O Espírito, Ele mesmo, assiste às nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas quando Ele que examina os nossos corações, observa o que está em nós, Ele intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Mas por que esses gemidos inexprimíveis? Numa escrita nossa, eu explico como é que são esses gemidos inexprimíveis. São as expressões de profunda tristeza do Espírito por ver como somos longe daquilo que Deus deseja para nós. Todo o interesse do Espírito Santo em sua vida é mudar o seu interior para que você possa ser realmente aquilo que Deus deseja para você. Isso não quer dizer que você vai ser um grande pregador, ou eu não sei o que mais. Não é isso. O que Deus deseja para você é que você seja filho de Deus, vivendo na terra, no reino de Deus, na vitória da herança que Cristo Jesus deixou. É só isso. Só isso. Ele quer que você viva na plenitude do Evangelho. Mas você não sabe como. Por isto que, quando você se ponha a sós com Deus e ora em línguas e medita na palavra, você está dando oportunidade, dando chance ao Espírito Santo para remover o lixo. Que lixo, meu irmão? O que o apóstolo aqui chama de acúmulo de maldade. Se você quer ver o que é esse acúmulo de maldade, vai para Romanos capítulo 1. Eu não vou ver esse capítulo todo, que é uma tristeza. Mas há uma coisa que precisa ver. Desculpe que eu estou demorando a achar. Romanos 1, 25, o primeiro diz assim. Depois voltamos para trás. Os homens mudaram a verdade de Deus
em mentira. Agora, observe 21 e 22 desse mesmo capítulo. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios pensamentos e raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Voltando para Lucas capítulo 6, do homem que começa a praticar a verdade. Se eu for perguntar você, este homem que construiu a sua casa sobre a rocha, você o designaria como um louco ou como um sábio? Todos nós, sem sermos engenheiros, devemos entender que a consideração mais importante quando você quer construir uma casa é verificar que tipo de terreno você vai usar. Ninguém vai construir uma casa de luxo num brejo, vai? A não ser que ele queira um desastre na frente. A primeira consideração quando você vai construir uma casa é pensar como é que está aquele terreno. E eu quero lhe dizer que a coisa mais importante para você, quando você quer construir uma vida para a eternidade, é saber como é que você está construindo. Construindo em quê? Baseado em quê? E Jesus disse que aquele que é sábio vai basear a sua vida, vai construir a sua vida sobre a rocha. Observa, você leu o que ele diz? Ele disse que o homem cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce na rocha. Eu sei que muitas pessoas têm dito que a rocha é Jesus. A rocha é a prática da palavra de Jesus. Sem que você pratique a palavra, você não está fundamentando a sua vida seguramente. Você não é um homem sábio. Você é como um homem que nós vamos ler ainda, que era louco e construiu sem alicerces. Vamos passar por isto, porque é importante. Versículo 49 do Lucas 6. Lucas 6, 49. O outro tipo de homem. Lucas 6, 49. Aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra aquela casa, logo desabou, e observe bem, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Em razão do acúmulo de maldade que Satanás lançou no mundo, que mudou toda a maneira de pensar da sociedade e fez com que os homens transformaram a verdade em mentira, tudo cabeça para baixo. Nem você, nem eu podemos confiar em nosso raciocínio. Se você apenas pensa
que você está construindo a sua vida direito, você está em iminente perigo de estar muito enganado. Aquele homem que resolveu construir a vida sobre a terra, na flor da terra, sem alicerces, ele se esforçou sim, fez uma bonita casa, só que aquela casa não resistiu quando veio a enchente, quando o rio bateu. E o problema das pessoas que telefonam para mim, dizendo: irmão Bernardo, eu fiz tudo que você mandou, mas não funcionou. É justamente isso. A pessoa pensou apenas que estava fazendo de acordo, mas não estava fazendo de acordo. Porque a única maneira de fazer de acordo é praticar a verdade de coração, não de pensamento. Eu não confio no meu pensamento. Minha maneira de pensar, o meu raciocínio já foi totalmente perturbado pelo ensino que está na sociedade. E se você vai pensar e seguir o seu pensar, ai de você. Você vai dizer muito: puxa, eu pensei que eu estava bem. Quando você pensa que estava fazendo, mas não estava fazendo de espírito, quando vem aquele ataque do inimigo, cai tudo água abaixo, cai tudo para o chão. E sua ruína, o seu desespero. Está entendendo? Olha 1 Coríntios capítulo 3, de um outro item que eu acho que é conveniente lembrarmos nesse momento. 1 Coríntios 3, Coríntios 11 em diante. Ninguém pode lançar outro fundamento para a sua vida, para a sua casa, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Você certamente tem pensado muito nisso aí, e chegou a hora de considerar com cuidado o que você está fazendo na vida. A única maneira, observe bem o que eu disse, a única maneira de construir algo para toda a eternidade, algo que durará em face de toda provação e de qualquer ataque do inimigo, a única maneira de construir seguro, pedras preciosas, ouro ou prata, é fazer o que Deus diz. Ou seja, colocar em prática a palavra de Deus. Qualquer outro procedimento
não vai aguentar no dia da provação. E eu não estou me referindo apenas à provação lá no fim. Eu estou dizendo que se você construir a sua vida religiosamente, segundo o seu pensar, e não segundo o que Deus está dizendo a você, quando vier a provação, some tudo. Você não tem nada que aguenta para você no momento da provação. Olhe primeiro Tiago, capítulo 1. Eu estou vendo que eu tenho que andar um pouco mais depressa. Tiago 1 de novo. Versículo 22. Aliás, eu vou ler 21. Tiago 1, 21 de novo. Despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. De que maneira? Como? Tiago 1, 21, 22 agora. Tornando-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era a sua aparência. A posição da pessoa que lê a palavra, começa a meditar nela, e o Espírito Santo põe o dedo numa coisa que você precisa resolver em sua vida. E você no seu íntimo diz, mas não vou fazer isso, não posso. Você é como uma pessoa que olha no espelho, vai embora e esquece como estava. Todo o objetivo da palavra, observe bem o que eu vou dizer, todo o objetivo da palavra revelado pelo Espírito Santo é mostrar a você como você está por dentro, e ao mesmo tempo virar e mostrar a você como você pode ser por dentro. Deus mostra o problema e vira e mostra a você o remédio, a solução. É como aquelas pessoas que leem na palavra e Jesus disse que nós devemos perdoar os outros como Ele nos perdoou. E pessoas dizem, mas eu não vou perdoar aquela nunca. Tá bom. A pessoa viu o problema, mas virou contra. E então diz que as bênçãos de Deus não funcionam na vida dela. Por quê? Porque é preciso acolher com mansidão na palavra, para que aquela palavra possa servir como uma base firme para a sua vida. Isto é a prática da palavra. Então, por causa do tempo, resumindo, eu vou lhe dizer só assim agora. Se você deseja construir uma vida que Satanás não pode tocar em nenhuma área da sua vida, se você deseja que Deus lhe dê uma vida que é vitorioso em todos os sentidos e sempre, face a qualquer e toda situação, pois este é a herança do Evangelho que Jesus deixou para todo aquele que crê.
Se você quer isto, é necessário chegar a Jesus continuamente, ouvir o que ele diz e colocar em prática o que ele diz. Quando você faz isso, deixando que a palavra de Deus continue firme na sua vida, você está cavando bem, abrindo profunda vala, e não importa o que Satanás traz contra você, ele não pode te derrubar. Perseverança na palavra é muitíssimo importante. Como é que você persevera? Antes que eu passe para outra parte desse ensinamento. Satanás, em Marcos capítulo 4, e nós vamos passar para ver isso daqui um pouquinho, Jesus, ensinando a parábola do semeador, disse que todo o objetivo de Satanás contra você é tirar a verdade fora da sua vida. Satanás vem para roubar a palavra. Satanás tem que destruir a verdade em você, se ele puder. Ele tem que roubá-la. E então, quando você começa a proceder, isto é, praticar, proceder segundo o que a palavra de Deus te mostra, Satanás vai atacar a sua mente imediato e dizer, olha, deixe de ser bobo, isso não é assim. Você nunca viu ninguém fazer assim e ficar bem? Quantas vezes eu já vi pessoas dizer que orar para os inimigos não funciona? Você sabe por que eles dizem assim? Porque nunca oram para os seus inimigos. Por isso que não sabe se funciona ou não. Eles não fazem o que Jesus manda. Mas se você faz o que Jesus diz, Ele nunca te ensinou uma mentira, Ele nunca te enganou em nada, o que Ele ensina funciona. Mas é preciso praticá-la para descobrir como é que funciona. E para isso você tem que ter perseverança. Eu não importo qual a situação da sua vida. Se você vai a Deus e faz o que Deus mostra, você vai ser, o seu problema será resolvido e não é nada que Satanás pode fazer em contrário. Deu para entender isso? Então eu quero lhe dizer categoricamente que a palavra de Deus é uma rocha em que você possa construir toda a sua vida, orientar todo o seu proceder, porque esta jamais falhará com você. Cuidado, o que está na base da sua vida? Está construindo segundo a palavra ou está construindo uma casa sobre o seu modo de pensar, que é uma casa sem alicerces? Se você construir assim, vai tudo água abaixo. Mas se você construir na prática desta palavra, funciona mesmo. Marcos capítulo 4, então vamos para lá. Essa parábola é muito conhecida. Jesus está mostrando todas as manobras de Satanás para roubar a verdade da vida daquele que ouve a palavra. Mas eu vou citar aqui apenas o versículo 20 e mais um 28 lá na frente. O versículo 20 de Marcos 4. Marcos 4, 20. Jesus está falando da terra que produz. A boa terra. E ele diz que a palavra frutifica na boa terra dessa forma. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Receber
a palavra, de modo que ela frutifique ou dê resultado em sua vida, não é simplesmente ter um reconhecimento tácito de que a palavra é verdadeira. Muitos cristãos reconhecem que a palavra é verdadeira. Só que eles só ficam nisso. E então, quando vier o problema, eles dizem, isso não funcionou para mim. Por que não funciona? A palavra receber aqui é a mesma palavra em Tiago de implantada. Ele disse, recebei ou acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. É recebê-la de forma que ela é acolhida dentro do seu coração. Isto é a boa terra que frutifica. Como é essa terra? Eu falei no início que a terra é o seu posicionamento em relação à verdade que Deus te mostra. Se você aceitar a palavra e a esconder no seu coração, essa palavra é eficaz, é muito poderosa para dar fruto em sua vida. Mas como é que isto funciona? No versículo 28, Jesus explica. 28 do Marcos 4. A terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. Observe João 6:63. João 6:63. Antes que eu leia esse versículo, deixa eu explicar a você uma coisa. Vai ser João 6:63. Quando nós aconselhamos você a meditar na palavra, a receber a verdade de Deus em sua vida, não estamos estimulando você a receber uma teoria bíblica, umas ideias de homem. Se você receber as ideias de Bernardo, vai ficar tudo por isso mesmo. O que nós estamos dizendo, irmão, medite na verdade de Deus. Deixe que o Espírito Santo te revela a verdade. Porque é só Ele que ensina. Eu não sou mestre. Eu apenas falo o que eu sei. Mas o mestre é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo te ensina uma verdade, ele implante isso dentro do seu espírito de uma forma que você nunca esquece desta verdade. Esta é a verdade de Deus. Mas que verdade é esta? Não é uma teoria seca dos homens, não, senhor. Observe o que Jesus disse em 6:63 de João. João 6:63, Jesus explica a palavra. As palavras, começa no versículo mesmo,
o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Hebreus diz, capítulo 4, que a palavra de Deus é viva e eficaz para discernir pensamentos do coração. Quando você aceita a palavra de Deus, a verdade de Deus, os ensinamentos de Jesus, você não está simplesmente dando uma atenção a uma ideia qualquer. Você está recebendo dentro do seu espírito uma semente viva, que é espírito e vida. Toda vez que você receber a verdade de Deus dentro de você, aquela própria palavra dá para você a condição de viver aquela verdade. Por quê? Porque a própria palavra é que produz a condição em você. A própria palavra é vida e poder em sua vida. Então é ela que dá a você a condição. E que condição é esta? É uma condição tão maravilhosa que o que a palavra diz para você, a condição que ela apresenta para você, torna a sua própria condição. Não cabe a você esforçar-se para fazer com que a palavra frutifique. Ela frutifique por si mesma. Ela é espírito e ela é vida. E ela, a palavra, vai produzir aquela condição em sua vida. Olha, deixa eu te dar um pequeno exemplo disso. Suponhamos que você está morrendo de uma enfermidade que não tem solução. Eu espero que ninguém tenha isso aqui, mas se tiver, fique alegre. A coisa mais bonita que tem é ficar alegre diante da palavra, porque ela funciona para você. Suponhamos que você está numa condição física com uma enfermidade incurável. E, meditando na palavra e orando, o Espírito Santo lhe traz Êxodo 15, 26, que diz: eu sou o Senhor que te sara. Quando você receber aquela palavra no seu coração, olha, você pode pular e cantar e fazer tudo. Ficar doidinha se quiser. Dizendo, muito obrigado, Deus, porque eu sou curado. E os seus vizinhos vão dizer assim, poxa, mas ela é louca mesmo, ficou louca. Porque olha como ela está. E ela está dizendo, muito obrigado, Deus, eu estou curada. Mas por que você pode pular assim? Por que você pode tomar esta atitude? Porque quando Deus te dá uma palavra, aquela palavra torna a sua condição. Entenda isso. E é aquela palavra que produz o que ela diz em sua vida. Mas observe que em Marcos, o capítulo 4, em versículo 28, Jesus fala 3 coisas. E é preciso entender isso, meu irmão. A operação, o desenvolvimento da verdade de Deus em sua vida é progressiva. Ele disse, primeiro, a erva. Depois, a espiga. E por fim, o grão cheio na espiga. Muitas pessoas, e entendem isso, muitas pessoas
Não produz, não deixem que a palavra produz 100 por 1 na vida deles, porque não tem paciência de continuar na palavra. Imediatamente que você recebe a palavra revelada pelo Espírito Santo, ela começa a produzir. Ouviu o que eu disse? Imediatamente. Mas o que ela produz imediatamente não é 100 por 1. Pode ser apenas 30 por 1. É a erva apenas. Está começando a crescer o desenvolvimento da verdade em sua vida. Mas na medida em que você continua perseverando, por que eu digo continua perseverando? Porque quando Satanás verificar que você está começando a entender, dentro do seu íntimo, que aquela palavra está começando a dar algum jeito, está começando a frutificar, ele vem assim e diz, está vendo? É só isso. Ele ataca você para dizer, é só isso, você não vai mais adiante, não é só isso. A palavra continua produzindo mais. E logo, logo a erva produz uma espiga. Não tem nada na espiga. E Satanás continua atacando você e diz, não continue nisso, você é muito boba. Está vendo que isso não está funcionando do jeito que você imaginava. Aí está o problema. Agora, entenda um ensinamento importante. A palavra de Deus produz em você segundo a ela, a condição dela, não a condição que você imagina que vai ser. Ela somente tem condições de produzir conforme a sua própria natureza. Que própria natureza é? A natureza do Deus verdadeiro. Nada menos do que a verdade de Deus em sua vida é o suficiente para Deus. Ele não fica contente com meio medida, não, Senhor. Deus quer que você goze, que você desfrute os benefícios da palavra, que é a natureza da verdade de Deus em sua vida. Então Satanás vem te atacando. E você já viu que está começando a dar alguma mudança na sua vida, algum resultado. Mas você desiste. Tá bom, produziu alguma coisa. Mas se você perseverar, não somente a parte primeira e depois a espiga, mas haverá também o grão cheio na espiga. O desenvolvimento perfeito daquilo que Deus está fazendo em sua vida. Por isto, então, é necessário perseverança. Voltamos novamente para Tiago, primeiro capítulo. E logo nós vamos deixar. Tiago, primeiro capítulo de novo, naqueles versículos que estávamos lendo. Vocês são muito pacientes comigo. Obrigado. Versículo 25. Eu gosto muito desse versículo. Você nem imagina quanto é medito nele. Eu preciso, é por isso. Talvez você não precise, mas eu preciso. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte
negligente, mas operoso praticante da palavra, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que considere atentamente. Isso é meditação. Quando você está com a palavra na tua mão, leia muitas vezes aquele versículo, aqueles versículos, aquele trecho. Considere atentamente isto. Não aqui, mas aqui, deixando que Deus comece a mexer a verdade daquilo para você. Aquele que considera atentamente nessa palavra perfeita, lei da liberdade, ou seja, que vai te livrando de todo aquele acúmulo de maldade que Satanás já mexeu aqui, já colocou. Considere atentamente e se torna ouvinte praticante e não operoso praticante e não ouvinte negligente. O que vai acontecer com ele? Ele será bem-aventurado no que realizar. O que é que você está realizando quando você medita na palavra de Deus? O que acontece é que quando você medita na palavra, você está abrindo uma condição para o Espírito Santo implantar a verdade em você, remover o lixo da mentira, substituí-lo para a verdade, e essa realização, esta operação da verdade em você, vai deixar você bem-aventurado. O que é bem-aventurança? Perfeitamente feliz e plenamente realizado. Quem não quer ser assim? Perfeitamente feliz e plenamente realizado. Você tem a chave aqui. Considere essa palavra. E ela é viva e eficaz. Ou como Jesus disse, as palavras que eu falo com você são vida, são espírito para você. Ou seja, esta palavra produz em você a condição de ser bem-aventurado nos termos de Deus, nos termos do Altíssimo. Ah, você não pode imaginar como é isso, grande. Então, eu espero que ninguém aqui vai pegar o telefone e dizer para mim: irmão Bernardo, isso não funciona. Porque você vai estar confessando as mentiras do seu próprio. Como, meu irmão? É que você vai estar me dizendo, em outras palavras: irmão Bernardo, você diz que funciona, mas eu não estou fazendo direito, então não funciona. Essa palavra, meu irmão, é uma rocha. A prática dela é uma rocha em que você pode construir toda a sua vida e deve construir, porque qualquer maneira de proceder fora desta verdade é derrota na certa. Mas aquele que constrói conforme isso está praticando a vida numa rocha inabalável. Quando você recebe essa palavra no seu íntimo, ela é uma semente viva e espírito, que ela própria começa a produzir o resultado que Deus precisa em você.